raio é um fenômeno em que, para acontecer, é preciso que existam cargas opostas entre uma nuvem e o chão. Quando isso acontece, a atração é muito forte, então temos uma enorme descarga elétrica. Existem 3 tipos de raios classificados pela sua origem, também menos comumente chamados descargas iônicas ou atmosféricas. Da nuvem para o solo, do solo para a nuvem e entre as nuvens. A descarga ocorre no momento em que as cargas elétricas atingem energia suficiente para superar a rigidez dielétrica do ar, de forma explosiva, luminosa e violenta. O processo ainda não se encontra totalmente esclarecido, havendo controvérsias sobre o mecanismo de formação, mas sabe-se que, na maioria dos casos, a descarga ocorre após uma concentração de cargas, no qual pode-se falar em centros de concentração e prossegue em 2 fases distintas. Na primeira, libertam-se das nuvens várias descargas menores a partir do ar ionizado, criando o percussor da descarga. Uma corrente iônica tanto maior quanto mais próxima do solo, favorecendo assim o trajeto do raio em formação. O percussor pode ser predominante, ascendente ou descendente, pois depende da natureza dos íons que formam a nuvem iônica. Ao ocorrer de um percussor, aproxima-se do outro centro de cargas. Este induzirá uma formação de um percussor oposto. Quando o percussor completa o contrato entre os centros de cargas, ocorre no sentido inverso, ao longo daquele trajeto, uma corrente aniônica ou catiônica, dependendo da carga. É esta segunda descarga que vemos e ouvimos e que irá contribuir para equilibrar as cargas iônicas da nuvem e do solo. É comum de ocorrer mais de uma descarga, através de um mesmo canal, no qual o ar encontra-se parcialmente ionizado. Estas descargas subsequentes são usualmente mais fracas que a primeira descarga. Em geral, as descargas verticais normalmente predominam na frente de uma tempestade, tomando-se por base o sentido e seu deslocamento. Os raios se formam na parte de trás, também levando-se em conta o sentido de deslocamento das massas de ar. Essas estão sempre presentes em qualquer trovoada e aquecem localmente o ar até temperaturas muito elevadas. O aquecimento do ar causa a expansão explosiva dos gases atmosféricos ao longo da descarga elétrica, resultando numa violenta onda de choque ou de pressão, composta de compressões e reflexões, que interpretadas como trovão. Uma tempestade típica produz 3 ou 4 descargas por minuto, em média. O canal de descarga possui um diâmetro estimado de 2 a 5 centímetros e é capaz de aquecer o ar até 3.000 Celsius em alguns milissegundos. Apenas 1% da energia do raio é conservada em ruído, sendo o resto libertado sob a forma de luz. O raio é uma manifestação de plasma, no qual sua condutividade permite o escoamento da eletricidade entre os centros de carga. Na formação da nuvem, ocorrem ciclos de estado da água, que ascende até o topo da nuvem, passa para a forma de gelo, neve ou granizo, caindo e voltando para o estado líquido. Neste ciclo, ocorre a troca de cargas entre as partículas de água, havendo desequilíbrio e concentrações. Notavelmente, observa-se um centro de cargas negativas na parte inferior da nuvem, seguido por um centro de cargas positivas na parte central. Em uma limiar de concentração de cargas e, consequentemente, a concentração de campo elétrico, ocorre o efeito de avalanche de Townsend, no qual cargas elétricas são liberadas, chocando-se com outras partículas, realizando um encadeamento do processo que irá ionizar o ar, juntamente com a avalanche. O meio é ionizado pela própria radiação que emite, no qual alimentará a formação de núcleos que formarão o canal da descarga.
A ionização propaga-se em direção ao solo, tendo o nome de precursor descendente. Eventualmente, as cargas elétricas do solo serão induzidas, no qual formará um processo similar de ionização, chamado de precursor ascendente. A formação do canal assume um caminho tortuoso, pois é altamente probabilístico, além de assumir ramificações. Eventualmente, os precursores ascendente e descendente se encontrarão, fechando desta forma um circuito elétrico entre nuvem e solo. Neste instante, ocorre a fase intensa da descarga, no qual o canal será violentamente aquecido, transformando-se em plasma, elevando desta forma sua condutividade elétrica e possibilitando sustentar a corrente elétrica. Parte da energia dos raios é consumida na formação de ozônio, na qual 3 moléculas de oxigênio se unem para formar 2 de ozônio. Basicamente, toda a camada de ozônio existe em volta do planeta foi formada utilizando-se da energia dos raios. As ondas sonoras geradas pelo movimento das cargas elétricas na atmosfera são denominadas trovões. O trovão é o resultado da rápida expansão do ar em virtude do aumento de temperatura do ar por onde o raio passa. Logo, é muito perigoso ficar próximo ao local da queda de um relâmpago. A energia acústica ou energia sonora gasta para provocar esses estrondos é proporcional à frequência do som. A maior parte dela, cerca de 2/3 do total, gera trovões no solo e o restante, 1/3, provoca o som do trovão no ar. Mesmo assim, eles costumam ser bem violentos, como podemos perceber. Por causa da frequência, os trovões no ar são mais graves. A duração dos trovões é calculada com base na diferença entre as distâncias do ponto máximo e do ponto mais afastado do canal do relâmpago ao observador. Por causa dessa variação de caminhos, o som chega aos nossos ouvidos em intensidades diferentes. Em média, eles podem durar entre 5 a 20 segundos. Por segurança, abrigos devem ser procurados em caso de indícios de tempestades. Deve ser evitada a proximidade com água e objetos altos metálicos e eletrodomésticos, mesmo dentro de casa. Ao ar livre, o lugar mais seguro para ficar em caso dos raios é dentro de um objeto metálico fechado, como um carro ou avião.